Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael e nesse vídeo eu quero te explicar como você pode usar uma ferramenta para desenvolver projetos, mesmo que você seja iniciante, até 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais rápido e de forma também mais precisa. Bom, se você não me conhece, eu sou o Rafael Soares, eu trabalho com projetos de infraestrutura, projetos de terraplenagem, projetos de drenagem, projetos de pavimentação, de loteamentos, de rodovias, estradas, acessos e tudo mais. Então, tudo que você vê de infraestrutura, a gente trabalha hoje com esses projetos. E dentro da área da infraestrutura, era muito comum antigamente a gente utilizar softwares, ferramentas em 2D, como por exemplo Topograph, AutoCAD, Essas ferramentas de trabalho são ferramentas aí que levam em consideração principalmente o desenho, ou seja, eu preciso desenhar uma estrada, por exemplo, eu preciso projetar uma estrada, eu iria lá e eu iria desenhar o eixo da estrada, o bordo da estrada, iria desenhar o acostamento, tudo conforme eu precisasse, porém com desenho, eram linhas ali e achuras de preenchimento. Hoje em dia, existe uma ferramenta que é o Civil 3D, também da Autodesk, ele é primo do AutoCAD, digamos assim, é da mesma fabricante. E essa ferramenta, ela permite que você não só desenhe, e é aí que vem o X da questão. Ela permite que você também modele os objetos, ou seja, suponhamos que eu fosse desenhar, que eu fosse projetar uma garrafa dessa aqui no AutoCAD. Eu iria pegar em planta, visto de cima, iria desenhar uma linha aqui, fazendo a curva, outra linha ali, desenhar aqui os contornos e tudo mais, desenhar linha por linha. Já no Civil 3D, eu iria modelar essa garrafa exatamente do tamanho que ela é, e além disso, eu ainda vou aplicar propriedades a ela, ou seja, essa garrafa ela é de plástico, ela tem esse formato, qual que é o volume que ela ocupa no espaço? É X metros cúbicos, Y metros cúbicos, então eu consigo aplicar essa volumetria no objeto, então consigo visualizar ele de fato em 3D e ainda assim ainda consigo adicionar a propriedade a essa garrafa, como por exemplo, ela é de um plástico XYZ. Trazendo isso para a realidade dos projetos de infraestrutura, você tem, por exemplo, vou desenhar um meio-fio. No AutoCAD você iria traçar uma linha em 2D, correto? Já no Civil 3D não. Você vai modelar de fato o meio-fio em 3D ali, aonde você vai extrair dele, olha só que bacana, no AutoCAD você precisaria calcular tudo isso. Já no Civil 3D você extrai o volume dele, o material, e além disso, você vincula outras propriedades. No projeto de estrada, por exemplo, de loteamentos também, um projeto de pavimentação, de terraplenagem, você precisa ali do estaqueamento, você precisa ali de informações da quilometragem, do material, do volume dele e tudo mais. No AutoCAD você precisaria inserir isso tudo à mão, numa nota, num texto e tudo mais. No Civil 3D não. Você puxa ali o que a gente chama de label, que é uma etiqueta, e essa etiqueta vai trazer para a gente esse objeto. Essas informações, essas propriedades desse objeto. Olha só que bacana. Então você deixa de desenhar e começa a modelar. Qual que é a vantagem disso? Quando você começa a modelar, você também consegue checar interferências. Ou seja, se eu tenho um meio-fio ali, eu consigo inserir ali uma placa de sinalização, eu consigo visualizar a volumetria dessa placa de sinalização com as propriedades dela. Por ter essa volumetria, os objetos serem modelados em 3D e com as propriedades, eu consigo checar a posição exata do objeto. Então eu consigo checar se ele está interferindo com o outro ou não. Um outro exemplo muito claro é se eu tenho uma rede de drenagem, por exemplo, e essa rede de drenagem ela tem ali os tubos e os PVs, e eu tenho uma rede de esgoto. No AutoCAD é muito comum que eu desenhe, eu vou desenhar em 3D ali, vou desenhar em 2D, na verdade, colocar os comprimentos, inserir tudo à mão ali. No Civil 3D não, quando você traça um tubo, ele já vem com a volumetria dele, em 3D, ele já vem com o diâmetro, tudo no tamanho real. Então eu consigo como se fosse trazer a obra para dentro do computador, sem mesmo ela ir para o campo. Antes dela ir para o campo. No AutoCAD eu não consigo fazer isso. É humanamente impossível modelar todos os objetos em 3D, além de ter todas essas propriedades. Então, quando eu traço, quando eu modelo dentro do Civil 3D, eu consigo produzir ali 4, 5, 6, até 10 vezes mais rápido aí do que se eu estivesse desenhando. E além disso, se falando de projetos de infraestrutura, é muito comum a gente precisar de perfis longitudinais, seções transversais,
objetos aí que eu precisaria desenhar à mão no Civil 3D. Quando eu tenho um objeto modelado, eu consigo extrair um perfil longitudinal dele, eu consigo extrair uma seção transversal, diversas informações que se eu precisasse fazer no AutoCAD, eu teria que fazer tudo à mão. No Civil 3D já sai automático. Então é muito mais rápido, né, de você fazer isso. Qual que é o desafio hoje? O Civil 3D é uma ferramenta mais nova no mercado, porém muito cobiçada, né, pelas empresas e pelos órgãos. Inclusive a gente está passando por um momento de transição, né, onde as empresas querem profissionais que projetam no Civil 3D e não mais aqueles profissionais que projetam no AutoCAD. Por quê? Se você chega dizendo que você domina uma ferramenta onde você consegue desenvolver projetos 4, 5, 6, 7 vezes mais rápido, de forma mais precisa, com mais qualidade, com menos retrabalho nos seus projetos, que as suas revisões vão ser muito mais rápidas, porque se você muda alguma coisa aqui, a tabela que está vinculada a ele também já muda, aquelas informações de perfil longitudinal já muda automaticamente, então a sua revisão é muito mais rápida. Então a empresa ela vai estar muito mais interessada em você do que aquele profissional que projeta no AutoCAD. E sabe qual que é a grande oportunidade? Hoje no mercado pouquíssimas pessoas dominam de fato o Civil 3D, dominam com maestria o Civil 3D. As pessoas estão acostumadas ali a trabalhar com AutoCAD, no 2D e tudo mais, né? Então essa é uma grande oportunidade e os profissionais que dominam essa ferramenta ganham muito mais, né? Tudo aquilo que é escasso ganha muito mais. Então por que isso? Um profissional que domina o Civil 3D vale por 2, 3 profissionais que fazem ali no AutoCAD à mão, né, e demora para entregar os projetos, né? Então fica aí essa dica, a oportunidade para você desenvolver projetos muito mais rápidos. Se você quer, né, saber um pouco mais sobre Civil 3D, saber um pouco mais aí sobre essa ferramenta, como você pode dominar essa ferramenta aí de forma simples, prática e objetiva, se inscreva aqui no nosso canal, já dá o like aí nesse vídeo e acompanhe aí nas nossas redes sociais, que sempre eu estou ensinando como você pode, né, dominar essa ferramenta e se tornar aí um profissional diferenciado no mercado e faturar alto, utilizando essa ferramenta que é a mais moderna e a mais cobiçada na área de projetos de infraestrutura.